Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Dê um sorriso pro irmão aí do seu lado. Diga assim para ele: como está a sua expectativa? Está em Deus ou no homem? Amém? A nossa expectativa está em Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Nós estamos no terceiro domingo do mês. Nós estamos ministrando sobre atitudes para viver um novo tempo. E eu quero falar com vocês nesta noite o que Isaac fez para viver um novo tempo na vida dele. Gênesis 26, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Ali naquela versão diz: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Nós acabamos de ler ali que Isaac abriu um poço, e este poço, por causa deste poço não houve contenda, por isso o nome do poço se chamou Reobote, que significa: o Senhor alargou o nosso lugar, o Senhor nos deu espaço. Mas para nós entendermos quando Isaac chegou nesse versículo, eu queria ler primeiro versículo 1 do capítulo 26, 1, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avista-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Nós vemos aqui que onde Isaque habitava, havia fome, havia seca, havia dificuldades. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia sobre fome, a gente sabe que houve um tempo de seca, porque eles precisavam de água para prosperar. Ninguém vive sem água. Então eu compreendo e eu entendo que nesse tempo aqui, onde havia fome, não havia chuva, havia sequidão, havia dificuldade, havia morte. Eu já falei para vocês aqui que toda vez que eu leio um texto, eu gosto de me colocar no lugar do personagem. E eu fico imaginando Isaac num lugar onde havia fome e sequidão. Ele olhava para um lado, ele via animais mortos, ele olhava para o outro lado, ele via plantações secas, ele olhava para o outro lado, ele via famílias indo embora por causa da sequidão, por causa da pobreza, por causa da miséria. E foi isso que Isaac pensou em fazer. No versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Gerar fica perto do Egito. E o Egito nessa época era a maior potência que existia. O rio Nilo corta o Egito. O Egito havia plantações, havia celeiros cheios de trigo, cheio de mantimento. Havia no Egito oportunidades de emprego. E as pessoas vivendo seca, olhavam para o Egito e falavam: não, é para lá que nós vamos. Vamos aonde nós temos oportunidade. Vamos para um lugar onde nós não vamos morrer de fome, onde nossos filhos vão ter o que comer, aonde nós vamos poder trabalhar. E eu acredito que essa era a intenção de Isaac. Por isso que o Senhor aparece para ele e fala: não desça ao Egito. Igreja, quando nós estamos no meio de uma crise,
seja qual for a crise, eu não falo só no nosso país, mas na nossa vida, a única coisa que nós queremos é sair fora. Quantos de nós, no meio de uma luta e de uma dificuldade, já não falou assim, ó, eu queria dormir e acordar daqui a 1 ano, ou eu queria estar em outro lugar agora? Eu tenho certeza que essa era a vontade de Isaac. Isaac não queria estar no meio, num lugar, numa terra onde não havia prosperidade, onde não tinha como plantar, onde não tinha como criar gado. Isaac queria estar aonde? Aonde havia crescimento, onde havia fartura. Mas Isaac foi obediente. No versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Igreja, Isaac sabia quem era o Deus a quem ele servia. Isaac se lembrou de quando ele e o seu pai Abraão subiram para que Abraão fosse entregá-lo como sacrifício. E eu tenho certeza que Isaac se lembrou de Deus providenciando o cordeiro no lugar dele. E ele falou: eu vou obedecer ao meu Deus. Eu sei que mesmo em meio da sequidão, Ele estará comigo. Ele estará cuidando de mim. Isaac foi obediente porque ele conhecia Deus. Isaac foi obediente porque ele sabia que Deus, independente das circunstâncias, Ele não deixa de ser Deus. Independente das circunstâncias, Ele não deixa de operar milagres. Não é porque tudo está difícil, tudo seco e tudo está morto, que Deus não vai operar. Não é porque não há esperança, não há visão, não há futuro, que Deus não pode fazer um milagre. Isaac sabia quem era Deus. Eu queria que você lesse agora o versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim: talvez se fôssemos nós, no meio de uma dificuldade, e recebêssemos do Senhor uma ordem, e essa ordem viesse seguida de uma promessa, talvez nós sentaríamos e ficaríamos esperando a promessa se cumprir. Quando Deus falou para Isaac não descer ao Egito, no versículo de baixo ele diz assim, no 3, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Eu fico imaginando muitos de nós, diante de uma promessa de Deus, dizendo: meu filho, fique aí mesmo, nesse deserto, nessa dificuldade, fique aí mesmo, neste lugar que você está passando por essa luta, que eu vou te abençoar. E eu imagino nós, procurando uma tomada, um lugar confortável para sentar e o nosso celular. A gente ia ligar lá e ia ficar esperando Deus nos abençoar. Não é? Íamos armar uma rede numa sombra e ficar esperando. Deus, eu estou pronto, pode me abençoar. Deus, eu estou pronto, pode vir. Eu te obedeci, eu ouvi tua voz. A promessa se cumprir. Mas Isaac confiava em Deus. Isaac, ele via além daquilo que os olhos dele enxergavam. O que os olhos de Isaac via em Gerar, aonde havia fome? Ele via sequidão, ele via morte, ele via dificuldades.
Mas mesmo assim, no versículo 12, diz que Isaac semeou na terra. Todo mundo aqui já assistiu algum Globo Repórter, já viu na TV, lá ao nosso sertão, não é? Onde quase não chove. Como que é a terra lá? Seca, cheia de rachaduras. Lá tem muita plantação. Lá as pessoas são prósperas. Lá há fartura de alimento. Não. Isaac estava nessa situação. Ele plantou numa terra seca. Ele plantou confiando que Deus o abençoaria. Ele tinha duas escolhas: eu sento e espero, ou eu me movimento, ou eu faço a minha parte. E a Bíblia diz que Isaac colheu 100 por 1 no mesmo ano. Eu não sou entendedora de agronomia, eu não sei quanto tempo demora para o trigo germinar, eu não sei. Mas eu imagino que se eu coloco a semente na terra, não é amanhã que eu vou colher o milho. Eu acredito, eu sei, eu tenho ideia que há um processo, que precisa de água, que precisa de tempo. Aqui, hora nenhuma fala que choveu, hora nenhuma fala isso, mas Isaac colheu no mesmo ano 100 por 1. Por quê? Porque ele obedeceu e ele confiou. Isaac se movimentou. Ele sabia que para ele viver a bênção, ele tinha que fazer algo. Ele sabia que para ele viver aquilo que Deus tinha dito que iria fazer, ele não podia ficar parado esperando. Igreja, eu não sei o que você colocou no seu panfleto, mas eu sei que no meu, 95% das coisas que eu coloquei lá, dependem de mim e não de Deus. Deus, hora nenhuma, vai descer aqui na terra, vai sentar na frente do seu computador, preencher o seu currículo, e lá na empresa que você quer trabalhar, entregar o currículo para vai fazer isso. Isso depende de você. Deus não vai entrar na concessionária que você quer ter o seu carro zero, e fazer lá uma simulação, fazer o test drive. Deus não vai. Quem vai fazer isso é você. Nós precisamos nos movimentar. Nós vivemos num tempo em que tudo é muito fácil e tudo faz com que nós ficamos preguiçosos. Antes, quando eu era criança, a minha TV era da marca Nacional. Para a gente mudar o controle, o canal, a gente tinha que levantar, ir lá e virar o botão. Hoje, para a gente mudar o canal, a gente aperta um botão. Se o controle não funciona, a gente não levanta para ir mexer na TV. A gente fica assistindo o mesmo canal. Porque nós somos preguiçosos. Isaac entendeu que a preguiça não faria ele viver a bênção do Senhor. Isaac entendeu que ele precisava se mover, ele precisava fazer algo. No versículo 15, eu vou ler o finalzinho do 14, apesar de já ter lido. Diz assim: possuía ovelhas e bois em grande número, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado. O 16 diz assim: disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. No tempo de Abraão,
pai de Isaac, ele abriu poços naquele lugar. Isaac estava usando aqueles poços para cuidar da sua lavoura, para cuidar do seu gado, para cuidar dos seus servos, da sua casa. Os filisteus, vendo a prosperidade de Isaac, foram lá e entulharam. O que é entulhar poços? É jogar entulho. Os filisteus foram lá e deixaram aqueles poços que o pai de Isaac cavaram inutilizados. Encheram ele de todo quanto é tipo de coisa. Assim Isaac teve que abrir mais poços no deserto. Existem dois tipos de poços. Aquele poço que você cava e lá no fundo tem água. E existem as cisternas, que você abre o buraco e espera a chuva para que ele possa ser cheio. Nos dois casos, nesse tempo aqui, eles precisavam de um milagre. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto, quantos poços foram necessários serem abertos para que Isaac encontrasse água. Eu pesquisei, mas eu não encontrei. Quanto tempo demora para abrir um poço? Quantos dias demora para abrir um poço? Eu imagino que seja muito tempo, porque um poço, ele precisa ter de 30 a 50 metros de profundidade. Pensa agora, esses homens cavando um poço, com ferramentas daquela época, num solo seco, duro. Esses tempos atrás, eu e o Júnior compramos umas plantinhas para colocar lá na calçada de casa. E aonde a gente queria plantar, a terra tinha muito pedaço de tijolo, né, bem? E a gente não conseguia, mesmo com a cavadeira, fazer o buraco na terra. Eram buracos de 20 centímetros. Eu e ele ficamos com as mãos cheias de bolhas, com as costas doendo, para fazer 8 buracos de 20 centímetros. Eu fiquei imaginando Isaac e os seus servos, cavando poços no deserto, no sol, sem ferramenta adequada, sem uma luva, sem uma água gelada, debaixo do sol do deserto do Egito, cavando poços. Aqui, nenhum deles tinha uma geladeira, um bebedouro com uma garrafa de água gelada. Todos eles tinham que se esforçar. Isaac, no versículo 17. Então Isaac saiu dali, porque Abimeleque pediu para que ele saísse da onde eles estavam. E se acampou no vale de Gerar, aonde ele habitou. E tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Isaac cavava poços e as pessoas se levantavam. Isaac desentulhava poços e as pessoas contenderam com ele. E quando eu li isso, eu falei: Deus, por que eles foram lá e jogaram entulho no poço? Gente, um poço numa época dessa era mais valioso do que encontrar uma mina de ouro. Nesse tempo aqui, o ouro, para que serve o ouro se eu tenho sede?
Para que serve o ouro se meus filhos estão morrendo de fome? Para que me serve o ouro se meus animais estão morrendo no campo? De que me serve o ouro se a minha plantação precisa de água? E eu entendi que eles não estavam preocupados com os poços. Porque se os filisteus, os pastores, quisessem o poço, o que eles iriam fazer? Eu vou cercar esse poço, eu vou pôr guardas nesse poço, Isaac, e você não vai entrar aqui. Esse poço é meu. Aqueles homens, os filisteus e os pastores, estavam contra a promessa que Isaac tinha. Quantas vezes nós estamos lá, cavando o nosso poço, no meio do deserto, com a nossa mão cheia de bolhas, e vem o inimigo, aponta o dedo na nossa cara, e fala em alto e bom som: você não vai conseguir. Você não nasceu para crescer. Você não vai prosperar. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam lutando contra as promessas de Deus para Isaac. Eles estavam lutando porque eles viam o Deus que Isaac servia. Eles viram o que Deus estava fazendo na vida de Isaac. E eu acredito que eles pensaram: aonde Isaac vai chegar se nós não impedirmos com que a promessa de Deus se cumpra na vida dele? Se aqui, aonde há fome, aonde há seca, aonde há morte, Deus tem colocado Isaac em lugares altos. Deus tem feito prosperar. Deus tem feito o gado, as ovelhas de Isaac crescerem. Deus tem feito com que a lavoura de Isaac multiplique. Aqui, aonde há fome e seca, o que vai acontecer se nós deixarmos Isaac usar todos esses poços? Igreja, não deixe que o inimigo faça com que você desacredite do teu poço. É fácil cavar um poço? Não. É fácil viver em meio à crise, à fome, à miséria? Não. Mas é fácil confiar em um Deus que não volta atrás, que não mente. É fácil acreditar em um Deus que quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, Ele vem com o seu cajado e nos sustenta. É fácil confiar em um Deus que diz todos os dias: eu estou aqui. Eu renovo as minhas misericórdias sobre a sua vida. É fácil, igreja. Deus está à nossa disposição. Eu sempre falo, eu não vou me cansar de dizer isso. Nós não sabemos aproveitar desse Deus que nós servimos. Nós não sabemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. A nossa mente, a nossa capacidade, a nossa inteligência é muito pequena perto das promessas de Deus para a nossa vida. A gente nunca vai compreender o que Deus tem para nós. Mas nós sempre vamos dar ouvidos às mentiras que Satanás inventa. O porquê disso eu não sei. Eu não sei porque que é mais fácil acreditar no que o mentiroso diz. Porque culto retrasado eu disse aqui para vocês, ele é mentiroso desde a sua criação. Por que nós acreditamos que nós não vamos vencer? Por que nós acreditamos que 2023 vai ser pior que 2022? Por que nós acreditamos que a gente não pode ter um carro zero, que a gente não pode morar numa casa boa, que os nossos filhos não podem estudar numa escola boa? Por que nós somos levados a pensar o pior do que acreditar nas promessas? Isaac via perspectiva de crescimento
Numa terra onde havia fome? Não. Isaac via vida aonde havia morte? Não. Mas ele confiou. Ele falou: o Deus que o meu pai serviu, o Deus que eu sirvo, nunca nos abandonou, nunca nos deixou, nunca voltou atrás em uma palavra, porque que hoje ele vai voltar. Igreja, cave os seus poços. Quando tudo ao teu redor parecer que está morto, parecer que não tem vida, que não tem esperança, quando chega a fatura do teu cartão e você fala: e agora? Quando o teu filho está doente, quando o teu casamento está em crise, quando no teu emprego está se levantando lutas contra você, cave os seus poços. Creia nas promessas de Deus para a tua vida. Deus veio e disse para Isaac: fique em Gerar, não desça para o Egito. E logo depois ele fez uma promessa: se você me obedecer, a promessa virá. Se você me obedecer, a bênção vai chegar. Se você me obedecer, a porta vai se abrir. Se você me obedecer, o poço que você está cavando lá no fundo vai ter uma nascente de águas vivas. Se Isaac, no primeiro poço, aonde houve brigas com os pastores, ele tivesse falado assim: não, chega, não vou mais abrir poços, não vou mais ficar nessa cidade, não vou mais ficar aqui, ele não ia ter abrido o poço que nós lemos no versículo 2. Cavou ainda outro poço, e como não houve brigas, o chamou de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, nos deu lugar, alargou as nossas tendas, abriu os nossos caminhos. Agora eu pergunto para você: como que Deus vai alargar o teu caminho se você não tem feito a tua parte? Para que Deus vai abrir uma porta se você está sentado e não vai se levantar para passar por ela? Isaac não desistiu. Ele tinha tudo para desistir. Ele preferiu confiar. Ele persistiu. Ele teve foco. Ele foi determinado. Ele foi obediente. Se nós não obedecermos, não confiarmos, não persistirmos, nós não vamos ver portas se abrindo. Nós não vamos desfrutar de lugares largos. Para que Deus vai nos dar lugares largos? Alguém já parou para pensar nisso? Porque Ele tem bênçãos, bênçãos, bênçãos. Nós precisamos nos alargarmos para receber dessas bênçãos. Você consegue colocar 1 litro de água num copo de 200 ml? Não. Deus tem tanto para nós, igreja. Deus tem tanto a fazer em 2023, que nós precisamos cavar os nossos poços, encontrar a nascente de água viva, para que Ele possa nos alargar, para que Ele possa derramar sobre nós tudo aquilo que Ele tem. Se coloque de pé, grupo de louvor. Eu queria que nessa hora, você que trouxe, pegasse ele na sua mão. Se você não trouxe, eu tenho certeza que você se lembra do que você escreveu. Eu quero que você leia aí agora. E faça como eu fiz lá na minha casa hoje. O que no teu panfleto depende de você?
E o que no teu panfleto depende de Deus? No que depender de Deus, eu tenho certeza absoluta que se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Eu tenho certeza absoluta que o que você se propor a fazer, o Senhor vai segurar na tua mão e vai dizer: vamos que eu sou contigo. Eu vou te ajudar a cavar esse poço. Vamos que essa porta eu vou abrir. Plante porque eu vou dar o crescimento. Plante porque você vai colher 100 por 1. Eu o abençoarei aonde você estiver. Não importa se você está no deserto, não importa se você está num lugar de abundância, não importa onde você está. O importante é você obedecer e saber que a promessa dele vai te alcançar aonde você estiver. Amém? Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo, bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, dos teus animais, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrar e ao sair. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Igreja, eu sei que você tem ouvido a voz do Senhor. Eu sei que tem algo que Ele tem te pedido, que tem algo que Ele tem colocado no teu coração e que você tem falado para Ele: Deus, depois eu faço, depois eu vou. Obedeça ao Senhor, ouça a voz dEle, obedeça ao Senhor. A obediência vem seguida da promessa. A obediência vem seguida da promessa. Você só viverá algo novo em 2023 se você ouvir e obedecer. Não endureça o teu coração. Não fique pensando: isso é coisa da minha cabeça, isso não é Deus, isso é o diabo. Não fique pensando nisso. Ouça a voz do Senhor e o obedeça. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar.